E aí, meu irmão? Estamos aqui com ele, Poderoso Castiga. Como foi essa semana, Poderoso? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, porque esta semana eu estava assistindo o jornal. Aquele jornal que passa domingo à noite, pra caralho. Dá notícia do mundo inteiro. Aquele jornal lá. E aí, eu vi uma notícia que me deixou bastante triste. Deixa eu sentar aqui pra contar. A notícia me deixou bastante triste, aquela notícia lá da guerra lá na Síria. E aí eu fiquei sabendo que usaram arma química lá. Usaram uma arma química muito potente, que foi fabricada bem antes já. Já foi utilizada até em alguns atentados terroristas, como aquele atentado no metrô de Tóquio. O gás sari. O gás sari, ele age no organismo da pessoa quando inalado, diretamente no sistema nervoso. Ele age diretamente no sistema nervoso, e aí o que é que acontece? Ele deixa a musculatura totalmente descontrolada e os músculos acabam estrangulando os órgãos. E a pessoa acaba morrendo asfixiada em muito pouco tempo. Isso me deixou bastante triste, chateado, porque morreu muita criança, morreu gente pra caralho. E aí isso aí deixa a gente triste, porque a gente acaba lembrando das outras guerras. Das outras guerras que na Primeira Guerra Mundial usaram lá o gás cloro, que age nas vias respiratórias, deixando o ressecado, e aí o pulmão tem que gerar uma secreção do pulmão, e aí a pessoa acaba morrendo praticamente afogada por conta dessa secreção. Usaram também aquele gás mostarda, que é cruel pra caralho. Deixa a pessoa com o corpo cheio de bolha, a pessoa sofre e às vezes morre. Se não morrer, fica com sequelas seríssimas pro resto da vida. E aí na Segunda Guerra Mundial vem aquele tal daquele Hitler. Aquele Hitler que só pode ser o Satanás. Eu, o Satanás, que era possuído, se eu fosse vivo na época, eu tinha tirado depois no couro dele, isso tudo tinha acontecido. Mas aí o Hitler botou vários judeus lá naquela câmara de gás, que o gás era o ácido cianídrico. E o cianeto, quando ele é inalado, ele age diretamente na hemoglobina do sangue, interagindo com o ferro lá presente. E a gente sabe que a hemoglobina é quem transporta oxigênio para todas as células do organismo, né? Aí como a hemoglobina transporta e o cianeto interage com o ferro no lugar do oxigênio, a pessoa morre asfixiada em pouquíssimo tempo. Dependendo da quantidade inalada, ela morre em questão de minutos. E aí, a gente fica triste, porque essas coisas aconteceram e agora está voltando a acontecer de novo. No Vietnã, os americanos lá usaram aquele napalm. Aquele napalm que é um gás não, era uma resina da palmeira misturada com gasolina, que quando entra em combustão, gera temperaturas elevadíssimas. Elevadíssimas por quê? Porque a reação é exotérmica demais. Então há uma liberação de calor muito grande. E aí muita gente morreu queimada pra caralho. Foi um sofrimento danado, muitas crianças, muita gente morrendo, muita gente inocente. E aí a gente fica triste. Sem falar que esse napalm, quando queima, ele gera CO. E as pessoas que não morriam queimadas acabavam morrendo asfixiadas, porque o CO age da mesma forma do cianeto. Fala aí, CO. Esta semana eu estava indo deixar meu garoto no colégio, no navio. E aí eu ia passando aquele túnel novo que construíram ali pertinho do Shopping Bateria, aqui da cidade de Fortaleza. E aí eu fiquei um pouco triste. Porque eu passei uma pneu danado. O meu carro ficou preso lá no engarrafamento. Ficou preso lá no engarrafamento e o que é que aconteceu? Não tem a placa de sinalização avisando que no engarrafamento tem que desligar o motor do veículo. O que é que aconteceu? Meu moleque estava lá, tem problema de cansaço, e aconteceu, sabe o quê? Ora, o moleque tem cansaço, não pode nem jogar bola nem nada, e aí me diz, quando o carro estava parado, o moleque começou a inalar CO. CO interagiu lá, na hemoglobina do sangue, o moleque começou a passar logo, quando eu olho do lado, o moleque tá. Meu Deus, o meu moleque está morrendo, fiquei desesperado, correndo para um lado para o outro, o meu carro preso lá, a sorte, ia passando motoqueiro, jogou meu menino lá na garupa e arrastou, e eu saí correndo atrás, e aí, chegamos lá naquele piscinão que já é bem conhecido, aquele piscinão lá, e o médico olhou para o meu filho e disse, o que é, meu senhor, que a criança tem? Aí eu falei para ele, doutor, eu estava no engarrafamento, meu moleque tem cansaço,
criança, ele não pode nem jogar bola, não pode correr, brincar na bandeira, que é bom pra caralho. E aí o médico olhou pra mim e disse, foi isso, ó, como o moleque já tem problema de asma, ele inalou o CO, agiu na hemoglobina do sangue e deixou de transportar oxigênio e ele passou mal. E aí meu moleque foi internado lá, fiquei triste pra caramba. Cheguei em casa, minha mulher nem sabia, ficou muito triste, quis me culpar, mas eu não tive culpa, ela deu uma voadora nas minhas costas. Eu olhei pro lado e pro outro e disse, meu garoto tá passando mal, eu não posso fazer isso com a minha mulher. Mas a vontade que eu tive foi de descontar. Olhei pro Marcão, mas eu disse, Deus é maior. Mas de resto, tá tudo bem.